Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, O Conselho do Jardineiro. Certa vez, um homem resolveu fazer um canteiro de flores. Preparou o solo e plantou sementes das diversas flores que cuidadosamente havia escolhido. Quando elas brotaram, percebeu que o canteiro estava repleto, não apenas das flores que ele escolhera, mas também de plantas que nem conhecia. Consultou jardineiros de toda parte e experimentou inúmeros métodos para acabar com aquelas plantas, tudo em vão. Por fim, resolveu consultar o jardineiro do mestre. Explicou-lhe o problema. Descreveu-lhe todas as experiências que já tentara para acabar com as plantas e como tudo tinha sido inútil. Em silêncio, os dois permaneceram sentados diante do canteiro, até que o jardineiro do mestre olhou para o homem e, soltando um suspiro, lhe disse: Bem, por que você não aprende a gostar também dessas plantas? Eu acho que serve de exemplo para a gente a respeito da convivência, né? Nós, às vezes, não plantamos os relacionamentos que nós temos, mas eles existem. E nós não podemos desviar, sair deles por absoluto. A gente pode até se afastar, ficar um tempo fora, mas querendo ou não, os caminhos vão se cruzar e a gente vai ter que conviver com pessoas. Pessoas fáceis, difíceis, pessoas afins, pessoas que a gente repele. Então a questão não é eliminar, a questão é saber conviver com tudo aquilo que a gente tem. Sejam pessoas, situações, períodos, fases. É saber se adaptar, é saber aprender com o que a gente tem em volta, como eu falei, pessoas, períodos, fases, situações. É difícil? Muito, né? Todos nós gostaríamos de nascer, crescer e se desenvolver em locais perfeitos, sem problemas, discussões, desentendimentos, desequilíbrio, adversidade. Como seria maravilhoso, né? Mas isso não vai acontecer, até porque nós estamos num planetinha de prova e expiação. Então a gente vai precisar passar por provas, expiações, por situações que vão nos testar. E nesse momento de teste é o momento que a gente tem que mostrar que estamos aprendendo a lição. E para demonstrar que estamos aprendendo a lição é dar o nosso melhor, seja onde for e com quem for. Na sala de aula, os alunos tendem a fazer grupinhos. Na nossa época, né, tinha o grupinho da frente, o grupinho do meio, que é o grupinho neutro, o grupinho do fundo, que é o que dá trabalho, que é mais indisciplinado. Com o passar do tempo, teve professores que faziam os grupinhos dos alunos que sabiam tudo, os que sabiam mais ou menos, né, as fileiras, e os que não sabiam nada. E esses tipos de grupos, eles são infrutíferos. Seja como for, não produz. Aí, com o passar do tempo, estudiosos vieram trazer para a gente o quê? O agrupamento produtivo. O que é isso? Alunos, de acordo com a sua característica de entendimento, de conhecimento, de comportamento. Você tem que analisar tudo sobre o aluno. Você tem a primeira semana de aula para analisar o mais possível daqueles alunos, para que você faça o grupamento, aqueles grupos produtivos. Então, o Zequinha é um aluno exemplar. Tudo que você ensina, ele pega no ar. Beleza. Então, você coloca o Zequinha. Você pega a Mariazinha, que é aquela aluna que tem coisas que ela consegue compreender rápido, outras não. Ela é boa em matemática, mas ela não é boa em português. Coloca lá com o Zequinha. Aí você pega um outro, né, o Juquinha, que é bom em português, já que a Mariazinha não é, então ele vai ajudar a Mariazinha, né? Tem o líder, que vai ser aí o Zequinha, e vão ter os outros que vão tendo habilidades diferentes no grupo, um auxiliando o outro. A questão do comportamento, aquele que é mais espoleta, junto com aquele que é mais ou menos espoleta, que não é tão espoleta. Ou você faz a experiência de dupla a princípio, né, para você ver se eles se entrosam bem mesmo. Isso aí vai levar um período maior, né, um mês pelo menos. Você vai fazendo duplas, depois você vai fazendo trios, depois você vai fazendo grupos de 4, de 5. Eu já dava a cara a tapa logo de início, assim, porque eu já tinha um certo percepção, uma certa percepção, né? Depois de muitos anos na sala de aula,
você vai pegando já o jeitinho de cada um, a sondagem no início do ano, né, nos 2, 3 dias de sondagem, para mim já era, né, eu já dava uma olhada no conhecimento da garotada, e eu analisava bem o comportamento deles naquelas primeiros dias de aula. Aí já na segunda semana de aula eu já fazia 2 grupões. Então as fileiras não ficam os alunos de frente para o professor, um atrás do outro, né? 5, 6 fileiras, um atrás do outro e olhando para o professor. Eu pegava 2 fileiras, ao invés de ficar de frente para mim, eu fazia eles colocarem carteira com carteira. Então ficava aquelas 2 fileiras juntas e os alunos um de frente para o outro. E para mim eles iam ficar de lado, sem problema nenhum. Dava para copiar da lousa o que tinha que copiar. E aquele grupão que dava em torno de 12, 14 alunos, eles conseguiam se entrosar desde o primeiro que estava perto do professor até o último que estava no final da sala. Então eles se consideravam um só. Ah, mas e aí, Patrícia, esses grupos? Depois que você formava, você ficava o ano inteiro no mesmo grupo? Não. De tempos em tempos, conforme eles vão se desenvolvendo com as suas habilidades, suas competências, mais em matemática, mais em português, mais em história, arte, educação física, aí você vai movimentando esses grupos, para que também não forme aquelas panelinhas, grupo A, grupo B. Isso gera rivalidade, então a gente não pode deixar. Então, um vai se adaptando ao meio do outro. A convivência acaba sendo todos. A sala de aula, 4º ano A, 3º ano B. Toda vez que eles se apresentavam para alguém na escola, eles falavam, eu sou o Roberto, 4º ano B. Ou seja, eu pertenço daquele grupo do 4º ano B. Não, o ideal seria fazer, inclusive, entre salas, né, para que aquela criança saísse falando assim, eu pertenço à escola fulano de tal. Mas, infelizmente, isso não ocorre. Isso é uma utopia. Querer que todas as salas se entrosem, que todos convivam bem, é utopia. Fiquei 32 anos na sala de aula, eu sei que isso é impossível, porque até os próprios professores não se entrosam para que um trabalho desse porte seja feito. Cada professor é de um jeito e às vezes existe até rivalidade entre os professores por melindre, por inveja e coisas assim que é desnecessário falar agora. Mas a questão é, dentro da sua sala de aula é possível fazer esse mesclado, sim. Fazer essas intervenções de forma que cada um suporte o outro, para que cada um respeite o outro e consiga conviver bem, sem querer eliminar um ao outro, porque muito acontece em sala de aula, a rivalidade hoje, nos tempos de hoje principalmente, a violência atingiu um grau assim extremo, onde o bullying é insuportável para alguns, de gerar naquele que está suportando o bullying, a revolta e trazendo de volta para aquele meio a violência, seja uma violência verbal ou física ou até mortes. Então, para que haja uma harmonia, um equilíbrio dentro da sala de aula, é necessária a boa convivência. A boa convivência tem que ser diante das adaptações. E quem vai proporcionar as adaptações entre alunos é o professor. Não adianta esperar pai e mãe fazer a parte deles dentro da sua sala de aula. Na sala de aula quem faz é o professor. Dentro de casa é a mesma coisa. Não tem como eu eliminar o marido, o filho, eu tenho que conviver. Então eu tenho que ver o que é bom para um, o que é bom para o outro e eu tenho que dar, oferecer. E vice-versa. Para isso tem que ter dentro de casa o quê? Respeito, diálogo, conversa sempre para ver o que é necessário para agradar o outro, para estar próximo do outro, para que convivam de fato de uma forma harmoniosa e feliz. Isso não é uma tarefa fácil, seja em casa ou seja na escola, mas é uma tarefa possível. Basta ter entre um lugar ou outro a questão da boa vontade, de você querer que aquilo ocorra. E como diz o ditado, querer é poder, mas depende muito do íntimo de cada um, a sua dedicação, a sua vontade, o seu desejo de que a vida se torne uma vida mais fácil, mais branda, mais harmoniosa e equilibrada. Não adianta querer sair eliminando todo mundo, tirar todo mundo do teu caminho. Uma vez eu li um texto que falava assim, a paz não é você ir para uma ilha deserta e se afastar de tudo e de todos.
em questão de minutos. Aquele deserto todo vai te incomodar, vai te tirar sua paz. Porque a paz não é o externo, a paz é dentro de cada um de nós. É aceitar as circunstâncias que você não pode mudar. É mudar aquilo que está dentro da sua possibilidade. É se transformar diante das adversidades. A paz é você ter a consciência tranquila do dever bem cumprido, daquele desejo, daquela vontade se concretizar através dos seus atos bons. Isso é a paz. Então não é isolar, não é acabar com tudo que tem em volta, mas saber conviver com tudo que Deus nos proporciona, sejam as coisas que aparentemente são boas ou aparentemente ruins, porque todas elas têm uma função na nossa vida. Não dá para viver isolado, não dá para viver sem essas adversidades, porque elas é que impulsionam a gente ganha conhecimento, ganha experiência, ganha muito mais moralmente essas transformações que as dificuldades nos trazem e aproveitar os momentos bons, né, com pessoas que a gente ama para celebrar as nossas vitórias, as nossas conquistas. Então tudo tem o momento certo, a situação, a pessoa certa. Ninguém está junto à toa. Não existe erro na providência divina. Não existe eu caí na casa errada. Aquela história que quando a criança está revoltada, ela fala, eu não pedi para nascer, eu não pedi para você ser minha mãe e meu pai. Ah, pediu sim, pediu sim. Tem muitos combinados no plano espiritual. Então ninguém está no endereço errado. Todos nós estamos no endereço mais do que correto. Aquilo que não é para vibrar, para nos alegrar, é para nos ensinar. Então a gente não pode dar fim. A gente tem que saber passar e bem passar.